Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 12. E ele vai ser referente à nossa classe Mesh. Vamos criar a nossa classe Mesh e fazer algumas alterações na nossa estrutura. Aqui, quem está acompanhando e quiser corrigir, se a gente teclar Alt F11, Alt F8, a gente vai ver a textura. Deixa eu só ver se eu já tinha corrigido. Aqui eu já tinha colocado 9. Talvez no exercício que eu tinha passado para vocês ainda estava com 8. Ok? Na verdade, o que ele está fazendo? Então, ele pega os 3 primeiros para Vertex, os 3 próximos para cor, para normal e esses 3 para vértice, esses 3 para cor, esses 2 para coordenada de textura. Então a gente tem 0, 3, 6 e aqui é 8. Aqui nessa estrutura ele é 8 mesmo, ele não é 9 não. Então a gente tem 0, 1, 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui ele é 8. Tá bom? Nessa estrutura que a gente está trabalhando, porque aqui a gente está trabalhando com a coordenada de textura como sendo o terceiro elemento. Então, se eu te der um Alt F11, Alt F8, essa é a estrutura que aparece para nós. A gente vai alterar isso daqui. Esse já é o tutorial 12. E a gente vai mudar alguma coisa nessa disponibilidade dos dados, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar nossa classe Mesh. Ela ainda não existe. Então, class C Mesh. Optional explicit. Vamos declarar algumas variáveis para armazenar algumas informações que a gente vai estar transferindo para esta classe. Vamos declarar como private vertices a single. Vamos também ter um private indices as long e um private textures. As texture. E vamos transferir para cá do nosso base. Vamos transferir o VBO, val e EBO. Mesh. Vamos colocar também como private. E só vou colocar na sequência aqui, porque eu prefiro val primeiro, VBO e depois EBO. Beleza. Uma vez que a gente colocou como private e tiramos ele daqui do base, quando a gente vem aqui no main, a gente já não consegue deletá-los por aqui, ó.
Então isso aqui daria um erro para nós. Tá? Já vamos corrigir. Dentro da nossa classe Mesh, a gente agora vai entrar com o nosso constructor. Então, public, vou colocar um function aí. Function constructor, que vai receber as variáveis que vão alimentar essas variáveis internas. Então, vamos lá. Vert, as variantes. Passando desta forma, eu consigo transferir o conteúdo desse array para dentro desse. Então aqui simplesmente eu posso dizer que vértices é igual vert. E eu não preciso redimensionar. É bem legal isso aqui. Tá bom? Pode ser útil para outras coisas para vocês. Ing as variante. This as variante. E vamos passar o stride aqui também, que a gente vai usar. Então, nosso vértices é igual vert, índices é igual int, textures é igual this. Debug compile as new cval. Debug compile e val bind. Eu não posso dar o compile agora porque a gente tem que fazer as alterações primeiro. Tá bom. Vamos aqui no nosso CMesh. Então, a primeira alteração que a gente vai fazer, a gente vai transferir para cá a criação do val, do VBO. Então, essa estrutura que nós temos aqui, ó, do val até o antes dessa aqui, a gente transfere para cá, para o nosso mesh. Ok? E vamos fazer uma alteração aqui também. Aqui ele vai ser o stride, ao invés de 11, porque agora a gente vai poder criar vários meshes utilizando a mesma estrutura. O que a gente vai mudar é aqui, ó, porque no nosso Pathfinder Resources, Shaders, TUT12, se a gente vier aqui no Defull Vertex, a gente tem uma estrutura que é a posição, que são as coordenadas. Então, esse primeiro, ele se refere às coordenadas. Ele é 3. Depois a gente tem as normais, que também é 3. Aí aqui, onde está a textura, a gente vai trabalhar com color. Então aqui ele vai ser 3 também. E vai ser colors. E aqui 3 e 2. Vai ser o nosso this word. O que muda para nós aqui? Ó? O que muda é que se a gente vier aqui no TUT12 TXT que eu vou disponibilizar para vocês, então a gente tem, ó, os 3 primeiros elementos é a coordenada das texturas. Os 3 próximos são as normais. Tá bom? Então, o offset dele aqui é 3. Depois, por que ele é 3? Né? Então, ó, ele começa no índice 0, 1, 2. Então, o offset para as normais é 3, 4, 5. Aí para a cor é 6, 7, 8. Então, para a cor é 6. Só que agora, aqui ele é 9 para a nossa coordenada de textura. Espero que vocês tenham entendido, porque isso aqui é importante na hora que a gente for trabalhar com um volume bem maior de dados. A sequência com a qual a gente vai disponibilizar aqui
tem que estar associada com a sequência que a gente vai ler dentro das nossas, porque o location 0 está reservado para coordenadas, o location 1 para as normais, o location 2 para color e o location 3 para textura. Ok? A partir daqui, a gente desenha o nosso objeto. Então, os 3 primeiros, que é de 0 a 2, é para coordenada, os vértices. Aqui, os normais. A partir do 6º até 6, 7, 8, que é sempre matriz dimensionado base 0, não base 1. Aqui são as cores, que vai ser tudo branco. E a partir do 9º elemento aqui, então a gente tem 11 de stride, só que de 0 a 10. Então no 9º é reservado para textura. Beleza? Joia. Feito isso, a gente praticamente terminou o nosso constructor aqui. Ó. A gente pode fazer com que a gente plote na tela a partir da nossa própria mesh. Então, function draw. O nosso function draw, para poder plotar na tela, ele vai receber uma shader, sc shader, e a câmera sc câmera, para que a gente possa plotar. Como a gente vai começar a trabalhar com mais texturas, e eu não mostrei para vocês, mas aqui no nosso Resources, Shaders, Tut 12, no Diffuse Frag, agora a gente vai trabalhar com Diffuse e Especular, e é Diffuse 0, Especular 0. Então são duas texturas. Tá? A gente estava trabalhando com Ts 0 e Ts 1, mas a gente vai começar a trabalhar nomeando-as. Tá? É bom para a gente ir acostumando com mudança na estrutura. Então, para isso, vamos declarar aqui num diffuse as long e num especular as long, para que a gente possa fazer um incremento e associar a numeração. Vamos declarar aqui um as string, um tps string e um i que vai ser o nosso contador, as long. Beleza. Para começar o nosso processo, a gente precisa ativar a nossa shader use e o nosso val byte. Agora a gente vai fazer um looping pelas texturas e ativar de acordo com o índice dela. Então, for i igual a 0 to bound textures, vamos dar um next. O que a gente vai fazer? A gente vai falar que o nosso TP ele vai ser igual ao nosso textures e TP. Só que o nosso TP na nossa texturas ele estava sendo utilizado de uma forma diferente. Então a gente vai alterar depois na texturas, tá bom? E com base nesta variável, a gente faz um check agora. If TP é igual a diffuse, then else if TP é igual a especular, then ele vai testar se é diffuse ou se é especular. Se for diffuse, a gente vai atribuir a nossa variável num. Vamos converter para string, talvez não precise, mas vamos converter
o num diffuse. E a gente aproveita e incrementa para a próxima, caso tenha mais de uma textura diffuse. Okay? A mesma coisa a gente vai fazer para o especular. Então, o num especular. Especular. Feito esse incremento, antes do next i, né, que aqui a gente precisa agora enviar para a nossa shader. Né? Então vamos chamar aqui o call textures i e a gente chama aquele test unit, no qual a gente vai passar a shader e o nosso TP e o num. Então, juntando aqui, seria, por exemplo, diffuse 0 ou especular 0, diffuse 1, especular 1, que é o que a gente tem lá na nossa shader. Eu apaguei a... Não está aqui, está no fragmento lá. Tá bom? E o índice dele, unit lá, que é o nosso i, neste momento. E a gente pode dar um bind na textura. Texture-se bind. Beleza. Com isso a gente ativa as texturas para poder plotar na tela. Feito isso agora, a gente pode transferir para as informações de animação da nossa câmera lá do Camatrix. Então aqui nessa base, essa informação aqui, ó, a gente pode transferir para dentro do nosso mesh. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai imprimir, vai desenhar a partir do próprio mesh. Então a gente vai encapsular isso lá dentro. Okay? E o que falta para nós agora aqui é simplesmente o draw element, que, voltando aqui, ele é essa informação. Draw elements. E a gente pode dar um bind também aqui, que é essa última informação. Aqui, ó. Com isso a gente conclui a nossa classe mesh, pelo menos por enquanto. Okay? Só que agora a gente precisa fazer alteração na nossa classe de textura. Então vamos lá na nossa classe cTextura. Esse TP aqui agora ele vai ser um string, porque ele vai receber o tipo aqui agora, não vai ser mais um GL, acho que isso é GL Texture 2D. Agora ele vai ser tratado se é diffuse, se é especular. Okay? E vamos declarar uma outra aqui, colocar como public, mas pode ser privada. Unity as long. Então a gente recebe o image path, o nosso texture type agora é um string, que é o que a gente havia falado. A gente tem o slot e o format. Aqui a gente tem o nosso TP texture normal, só que agora a gente vai dizer que o nosso unit é igual ao nosso slot. Aqui a gente faz a leitura da textura, gera o slot aqui. A gente agora não vai usar mais como slot. No Active Texture a gente vai usar GL Texture 0 mais
o unit. Texture. Opa! Texture 0. A gente vai ativar a textura mais o unit, porque se tiver mais de uma textura, essa sequência aqui ela funciona e é legal a gente mantê-la. E no lugar, todo lugar que a gente tiver TextType aqui, que ele era equivalente ao GL Texture 2D, a gente vai forçar ele aqui, GL Texture 2D. Então, para todo mundo que tem o TextType, vamos substituir. Beleza. No bind textura aqui também, lembra aqui em cima, bind texture 2D. E aqui também. Agora a gente vai transferir aqui um Active Texture para dentro do bind. A gente vai chamar de uma vez só. E o slot aqui vai ser GL Texture mais unit. Da mesma forma que a gente pode manter esse aqui em cima, só que deixa como slot, porque ele está sendo passado para cá. Mas a gente não vai usar mais, porque agora a gente vai estar colocando ele dentro do bind aqui. Com isso, aqui continua, tá ok. Certo. O que vai pegar para nós? Nós incluímos aqui o set uniforme 3F, só que se eu clicar aqui, ele não está disponível para nós. Por quê? Porque ele está aqui no nosso mbase, ele está com private, mas a gente pode transferir esses três para dentro do functions e deixá-los como public. Com isso, ele está público e pode ser acessado de dentro do nosso CMesh. Então, se eu clicar aqui, ele está disponível para nós. Fizemos, acho que, uma boa parte das alterações, porém, nós ainda precisamos fazer as alterações lá no base. Eu ainda acho que não posso dar um debug e compile que vai dar erro, mas vamos lá, debug, compile, ó, aqui, a gente chega nele aqui, ó. Então vamos lá. Bom, primeira alteração que nós vamos fazer, vamos incluir agora as nossas meshes. Então vamos lá, private floor as new CMesh e private light as new CMesh. Aqui no lugar das duas texturas separadas, vamos colocar aqui textures 1, que é de 0 a 1, como new cTexture. Então a gente vai ter textura 0 e textura 1. Ok? Então se a gente vier aqui, ó. A gente pode chamar isso aqui de texture 0. Textures 0. No constructor ela recebe o path, porém o segundo elemento agora aqui ele é nesse caso diffuse. O slot aqui vai ser 0 e o format a gente não precisa passar. O TextUnit agora vai ser tratado dentro da classe, então não precisamos dele aqui também. Vamos deletar esse TextUnit. Aqui substituímos para textures 1. O constructor é o plugs spec
Aqui é especular. O slot aqui é 1. E a gente vai passar o GL Red aqui. Com isso, a gente já começa a fazer algumas alterações importantes. Então, uma alteração que nós vamos fazer é com relação aos vértices. Lembra, essa estrutura não é que a gente está recebendo agora lá dentro da nossa... Ele recebe, ó, coordenada, normal, color e finalmente recebe a coordenada de textura. Então aqui ele estava com os índices, aqui ele estava com as cores e aqui ele estava com as texturas. Então nós vamos substituir este por este arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, ó, tut12. Então a gente vai pegar essa estrutura agora e ela vai substituir só esse aqui para nós, tá? Porque agora a gente tem as coordenadas dos índices, aqui a gente tem as normais, aqui a gente tem as cores e aqui a gente tem a coordenada da textura, beleza? Este aqui a gente não vai usar mais também, porque a gente vai agora trabalhar com a inclusão dos meshes. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o nosso floor, constructor, que a gente vai passar os vértices. Lembra, os vértices dele são esses daqui, que a gente vai fazer a leitura. A gente vai passar os índices. A gente vai passar as texturas. E ele tem 11 elementos no stride. Ele continua mantendo os 11 aqui, tá bom? Só que, tá vendo? A gente está passando as texturas e a gente está criando a textura aqui embaixo. Então a gente vai precisar colocar a textura antes para que a gente possa passar, tá bom? Aqui a gente faz a mesma coisa com o nosso light, mesh light, constructor. Aqui ele é o light vertices. Depois é o light índices. E o stride aqui é 3. Porque só tem os índices, porque o nosso cubinho vai estar em branco. Aqui a gente mantém. Beleza. No init shader agora ele é o tut12. E só precisamos alterar agora aqui no nosso, na hora de imprimir. Porque todo esse processo aqui já vai estar dentro de cada uma das meshes. Então agora a gente simplesmente vem e chama floor e draw. E a gente passa para ela shader e a câmera. Mesma coisa para light. Light draw. Só que aqui é o light shader. E a câmera. Feito isso, a gente pode dar um debug, compile, light constructor, a um argumento não opcional. Quem que tem no nosso light constructor? Vértices e a textura. Mesmo que a gente não
use a textura, como ela não está como optional lá, a gente precisa passar. Só que na nossa shader, que é no nosso arquivinho externo, ele não vai fazer leitura de textura, então não vai afetar em nada estar passando ela aqui, tá bom? Senão eu teria que inverter as posições e colocá-la como optional lá. Debug, compile e save. Um pouquinho trabalhoso, mas é isso. Com isso a gente encapsula mais um monte de informações para facilitar quando a gente for trabalhar com leitura de modelos. Então, uma vez que a gente trabalha com as nossas meshes, a gente pode começar a fazer leitura de modelo externo. Então vamos testar. Alt F11, Alt F8, Run. E aqui a gente tem funcional. Porém, agora fazendo a leitura através de meshes. Ok? Para trabalhar com leitura de modelos, os models, a gente vai criar uma classe de leitura. A gente poderia estar trabalhando com a extensão OBJ. Tá? Eu vou usar o Blender. Quando eu não fizer o modelo lá dentro do Blender, eu vou pegar um modelo, eu vou importar para o Blender e vou convertê-lo para die, para colada. E nós vamos fazer a leitura dos nossos modelos através do parse de um arquivo colada. Vamos fazer o uso de XML. É básico. Eu conheço um pouco de XML, não conheço muito, mas eu conheço o suficiente para que a gente possa trabalhar. Ok? Aqui, se nós olharmos Light VBO, Ctrl C, Ctrl Find, a gente procurar também, a gente já não está usando mais, porque agora ele já está encapsulado no nosso mesh. Então, se eu der um Alt F11, Alt F8, continua funcionando. Pessoal, é isso. Então, essa foi a introdução a meshes com OpenGL, utilizando New Pipeline Shaders. Espero que vocês continuem comigo e até a próxima.